Fala conosco através da palavra que vai ser pregada hoje, meu Pai. Sabe, meu Deus, que essa palavra, meu Pai, ela venha de encontro à necessidade de cada um de nós. Fala, meu Deus, ao nosso coração e nos abençoa poderosamente. Em nome de Jesus, diga assim comigo: meu Deus, me prepara para a Santa Ceia. Em nome de Jesus. Amém. Coloca o título da pregação para nós, por gentileza. Gente, presta muita atenção, nós vamos dar uma volta na Bíblia hoje, mas você vai sair daqui abençoado. Diga glória a Deus. Amém? O título da nossa pregação é o seguinte: supere 3 coisas que te paralisam. Lê comigo: passado, medo e dúvida. Amém? Olhe para mim. O passado tem sido algo que tem paralisado muito a vida das pessoas. Deus não consegue fazer algo na vida dela porque ela está presa no passado. E o maior investimento de Satanás, sem sombra de dúvida, é que você olhe para trás. Você acha que Deus ele pode fazer todas as coisas? Quem acha que Deus é poderoso e pode fazer tudo? Diga amém. Amém. Você acha isso? Tem uma coisa que Deus não pode fazer, que é mudar o passado. Ninguém muda o passado, não tem como Deus mudar o nosso passado. Por isso que o diabo tenta nos escravizar, e o diabo toda hora fica tentando o quê? Colocar na tua mente o que você fez lá atrás, ou o que você deixou de fazer. É ou não é verdade? O diabo ele quer fazer a gente se sentir a pessoa, desculpa a expressão, mais suja desse mundo. Por quê? Porque às vezes a pessoa ela fez algo lá em 2000. Nós já estamos em 2020, mas o diabo sempre lembra ela que ela fez aquilo de errado. Só que eu quero dizer para você hoje que Deus faz nova todas as coisas. Diga glória a Deus. E a primeira coisa que você tem que fazer, se você quer, em nome de Jesus, andar, é esquecer o teu passado. Você precisa esquecer o teu passado. O diabo escraviza a gente no passado porque ele sabe que não tem como mudar o que a gente já fez. Não tem como eu e você mudar as coisas erradas que nós já fizemos. É ou não é verdade? Não tem como. A gente tem que colocar dentro do nosso coração que agora a gente tem que olhar para onde? Para frente. Coloca a figura número 1 para nós, por gentileza. Eu escrevi assim sobre o passado. Isaías 43, 18 diz assim: não vos lembreis das coisas o quê? Nem considerai as antigas. Eis que faço coisas novas, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Por que às vezes a pessoa não percebe que Deus está fazendo coisa nova? Porque ela está presa olhando para onde? Ela está presa olhando para o passado. E quando eu e você olhamos muito para o passado, nós ficamos impossibilitados de receber ou desfrutar daquilo que Deus tem o quê? Deus tem nos dado. E aí a gente passa a ser uma pessoa dentro da igreja ingrato. Nós estamos na presença de Deus, mas nós somos ingratos. Por quê? Porque a gente vive de glória do passado. Que às vezes o nosso passado ele foi muito ruim, mas também às vezes o nosso passado foi muito o quê? Bom. Mas quando o passado foi ruim ou bom, nós temos que olhar para ele só para tirar lição. O certo mesmo é que a gente... tem gente que fala assim: nós aprendemos com o quê? Com os erros. Mas o certo não é nós aprender com nossos erros, mas com o erro dos outros. Porque às vezes Deus mostra para nós um erro e mostra no que vai dar. E às vezes a gente viu que fulano errou, os nossos pais erraram nesse sentido, e a gente cresce, vira um adulto e erra no mesmo que sentido. A gente erra no mesmo sentido. Só que a gente tem que ter dentro de nós, colocar dentro do nosso coração, que o certo, o inteligente, é a gente observar o erro dos outros e ter aquilo como exemplo para nós, não o quê? Não é julgar ninguém, mas falar: eu não vou fazer isso porque olha como ficou a vida de fulano. Então, você vê que um carro, como que é o nome como se chama o vidro grande que tem na frente do carro? Como se chama? Para-brisa. Qual que é maior? O para-brisa ou o retrovisor? Qual é maior? É o para-brisa. Por quê? Porque quando você está andando no carro, a tua atenção tem que estar onde?
para frente. O retrovisor você só olha, dá uma olhadinha e já volta. Se você ficar olhando muito atrás, você pode o quê? Colidir, você pode bater o carro. É ou não é verdade? Assim é a nossa vida. Se você olhar muito para trás, você corre o risco de capotar a tua vida. Você corre o risco de viver uma vida cada vez o quê? Pior. Ah, pastor, é que a minha vida, puxa vida, foi muito sofrimento, eu sofri muito. Abra sua Bíblia aí no livro de Eclesiastes 3. Eclesiastes 3, no verso 4. Eu quero ler um versículo para você. Eclesiastes 3, 4. Coloca para nós aí, por gentileza. Diz assim, ó. Tem tempo para tudo. Tempo de o quê? Chorar e há tempo do quê? Há tempo de plantear e há tempo de saltar de Quem, pastor, eu tenho passado muito tempo de choro. Quem tem passado? Tem passado ou não? Ninguém tem passado? Quem tem passado? Momento de, pastor, de angústia. Se chegou o tempo de angústia, não vai chegar o tempo de rir? Ou você não crê na Bíblia? Quem crê na Bíblia, diga eu creio. Então, se está escrito na Bíblia que tem tempo de chorar e tempo de rir, pastor, eu estou no tempo de chorar. Então, se alegre porque vai chegar o tempo de você rir. Diga glória a Deus. Amém? Ninguém vai chorar a vida inteira. Ninguém vai sofrer a vida o quê? A vida inteira. Se eu creio na Bíblia, está escrito na Bíblia que tem tempo de chorar e tempo de rir, eu tenho que crer nisso. Eu preciso acreditar nisso. Só que o diabo vira e mexe, ele vai tentar te lembrar do teu passado. Eu quero te dar um conselho para a tua vida. Quando o diabo vir lembrar você do teu passado, do que você fez de errado, do que você deixou de fazer, você vai lembrar ele do teu futuro, porque o teu futuro é a vida eterna, e o futuro do diabo é o lago de fogo e enxofre. Diga glória a Deus. Você vai falar, reda Satanás, se Deus me perdoou, quem é você para apontar o dedo sujo para mim? Amém? Se Deus nos perdoou, quem é o diabo para apontar o dedo para nós? Você tem que falar, arreda Satanás, sai da minha vida. Diga glória a Deus. Amém, pessoal? E lembrar ele do teu futuro. O teu futuro será a vida eterna. Diga, o meu futuro será a vida eterna. Amém? O nosso futuro será a vida eterna. E o futuro do diabo qual é? O inferno, o lago de fogo e enxofre. Ele sabe que para ele não tem mais o quê? Não tem mais jeito. Para o diabo não tem mais jeito. Então sempre quando o diabo tentar te acusar, lembra-se disso. Amém? Pastor, e quando é importante eu olhar para o meu passado? Para você tirar lições. Olha, isso eu já fiz. Eu já percorri por esse caminho e deu errado. Eu não vou mais fazer isso. Tem um ditado que diz, gato escaldado tem medo de água fria. Isso eu já fiz, já deu errado. Já foi um problemão para a minha vida, eu não vou mais fazer isso. Eu não vou mais andar desse jeito. Diga glória a Deus. Amém? E olhar para onde? Olhar para frente. O retrovisor, ele é pequenininho, é só para você dar uma olhadinha e já voltar a tua atenção para onde? Olha para frente. Olha para o que Deus quer fazer. Para de olhar para o ontem. Para de chorar pelo aquilo que já aconteceu. Não, agora em nome de Jesus, eu vou viver algo novo. Eu vou viver uma nova história. Diga glória a Deus. Então, se eu quero vencer, se eu quero andar, a primeira coisa que eu tenho que fazer, se liberta dessa bagagem do passado. Pastor, eu fiz tanta coisa errada, o senhor nem sabe. Olha, pastor, se eu falar para o senhor nem acredita tanta coisa que eu fiz errado. Fui eu que te trouxe aqui, meu irmão. Foi Deus que te trouxe. E quando você fez essas coisas erradas, Deus viu ou não viu? Viu ou não viu? Viu! E Ele te trouxe aqui para dizer, eu limpo o teu passado. A Santa Ceia é para isso, pessoal. A Santa Ceia não faria sentido se fosse para lavar quem está limpo. É para lavar quem está sujo, espiritualmente falando. Desculpa a expressão, mas é espiritualmente falando. É para limpar os nossos pecados. Diga glória a Deus. Para tirar de nós tudo aquilo que não presta. Para tirar de nós tudo aquilo que não provém de quem? Do Senhor. Saulo, o apóstolo Paulo, antes de ele ser o apóstolo Paulo, ele foi Saulo. E a Bíblia fala que quando Estevão estava sendo apedrejado, coloca para nós Atos 8 para nós aí, por gentileza. Quando Estevão estava sendo apedrejado, Paulo tinha culpa nisso. Estevão era um homem de Deus,
que estava pregando a palavra de quem? De Deus. Olha só, coloca Atos 8. Coloca aí para nós, Atos 8. E Saulo, que depois virou apóstolo Paulo, consistia na sua morte, na morte de Estevão. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Olha só, então ele consentia, ele consentiu na morte de inocente, ou seja, ele era um assassino. Paulo, antes de ele se converter, ele era um assassino. E você acha que o diabo não vinha falando na mente dele, você matou? Olha como é forte isso. Você matou. Coloca para nós Filipenses capítulo 3, no verso 13. Filipenses 3:13. Vamos dar uma volta na Bíblia hoje. É rapidinho. Olha só, Filipenses 3:13. Irmão, olha só, quando o diabo vinha lembrar ele e as pessoas vinham lembrar ele do passado dele. Irmãos, quanto a mim não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás, o quê? Ficam, avanço para as que estão adiante de mim. Ele falou, eu não tenho alcançado ainda, mas esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Olha só, avançando para as que diante de mim estão. O que está diante de você? É a tua salvação. Para de olhar para trás. Paulo, ele assassinava inocente. Coloca no 14 para nós lá. Aí diz assim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Ei, quando o diabo fala, você fez isso, fala para o diabo assim, olha, Saulo, antes de se converter, fez coisa pior do que eu, e foi o apóstolo Paulo. Arreda Satanás, não conversa com o diabo. Não deixa o diabo ficar trazendo teu passado à tona. Não deixa o diabo ficar, te acusando. Maldito seja o acusador. Amém, pessoal? Diga, eu sou de Deus. Amém? Esquece, como ele fez. Volta o próximo lá. Olha só. Mais uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Eu sei que eu errei. Paulo, o apóstolo Paulo, lhe dizia no coração dele, eu sei que eu errei, mas eu me esqueço daquilo que eu fiz de errado, eu tento me esquecer. Eu sei que tem coisas que você nunca vai se esquecer. Fala para essa pessoa que está ao teu lado, tem coisa que você nunca vai esquecer. Tem coisa que você vai, no último dia da tua vida, você pode estar lá um senhorzinho de 172 anos, você vai lembrar. É ou não é verdade? Mas você tem que seguir olhando para frente. Eu não estou dando carta branca para você errar, mas todo mundo erra. Todo mundo quer? Pastor, eu não erro, eu nunca errei. Então você já errou agora porque você está mentindo. É ou não é? Todo mundo quer. E Deus não sabe disso? Sabe ou não sabe? Quando teu filho, você que tem filho aqui, teu filho começou a andar, ele caía, você ajuntava ele do chão e batia nele? Você fazia o quê? Soprava, meu Deus, ai o joelhinho. Aí ele ficava dodói, não era assim? É ou não é? Você pegava ele no colo, ai meu Deus do céu, teu coração acelerava. Às vezes você chorava mais que a criança ainda. Verdade ou mentira? Agora você acha que você e eu somos melhor do que Deus? Você acha que Deus, na hora que a gente pecar, Ele vai pegar, vai punir a gente? Sendo que, pastor, eu pequei no ano 2000, nós estamos em 2024. Você acha que Deus vai ficar remoendo assunto? Você acha que Deus vai ficar falando, não, você vai pagar um preço caro porque você fez lá atrás? Não, Ele te perdoou. Diga glória a Deus. A cada manhã as misericórdias se renovam. Diga glória a Deus. E qual é a segunda coisa que nós temos que fazer se a gente quer andar? Se a gente quer ter uma vida de vitória, a gente tem que se libertar do quê? Coloca a figura primeira lá de volta, o título. Coloca o título lá para nós. A segunda coisa é o quê? O medo. O problema não é sentir medo. Pastor, eu não tenho medo de nada. Você está mentindo. Vou soltar um pitbull aqui dentro da igreja e vou deixar você sozinho aqui para ver se você não tem medo de nada. Todo mundo tem medo. É ou não é verdade? Só que nós não podemos deixar o medo nos dominar. Mesmo com medo, nós temos que tomar atitude.
O medo neutraliza a vida da pessoa. O medo faz a pessoa se afundar. Coloca a figura 2 aí para nós, por gentileza, Gabriel. Olha só. Mateus 14:30 diz assim: quando Jesus estava andando lá por sobre as águas, Pedro pediu para andar com ele. E Pedro desceu do barco e foi andando sobre as águas. Lê comigo aqui. Reparando, porém, na força do vento, teve... E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Você pode estar diante de Deus. Se você começar a reparar na força do vento, você deixar o medo te dominar, você se afunda. E uma coisa que você tem que sempre colocar dentro de você: o medo faz a pessoa naufragar, mesmo estando próximo de Jesus, mesmo estando na igreja. Se você tem medo, você é uma pessoa que vive com medo. Eu tenho medo que aconteça alguma coisa com meus filhos. Mas cedo ou mais tarde vai acontecer. Porque quando você está com medo, você está dando legalidade para o diabo agir na tua vida. Você tem que repreender esse medo e nem falar isso. Falar: meus filhos estão protegidos, a minha casa está protegida, a minha família está protegida. Diga glória a Deus. Amém? Coloca isso dentro de você. Pedro, ele estava indo, ele estava diante de quem? De Jesus. Mas mesmo ele estando diante de Jesus, ele começou a se afundar. E o que Pedro fez quando ele desceu do barco? Ele tinha obedecido Jesus. Você pode estar dentro da igreja obedecendo a Deus. Se você começar a ter medo, você vai naufragar. Eu tenho medo que apareça uma doença na minha vida. Eu tenho medo de morrer e deixar meus filhos. Por isso que você tem que ensinar já teus filhos a se virar. Real, não é verdade? Ensina teus filhos a se virar, a fazer as coisas. Não é pecado isso, pessoal. Pecado é você fazer tudo para os teus filhos, depois você vir faltar na vida deles, eles sofrer na mão dos outros. Verdade ou mentira? Ensina teus filhos. Pastor, é que eu amo eles, eu não quero que eles façam nada. Para você amar teu filho, você tem que se amar primeiro. Aí você diz que ama teu filho, mas daí você não se cuida. Você não sabe falar não para os teus filhos. Aí você está adoecendo. Você está adoecendo, você não come uma comida boa. Porque você está toda hora servindo teus filhos, Você não pensa em você. Você sabia que um dos mandamentos é amar o próximo como a nós mesmos? Então, se eu não me amo e quero dizer que amo meu filho, eu faço tudo, eu vivo para meus filhos. Quem nunca falou isso, né? Você está errado. Você tem que viver para Deus. Amém? Porque se você vive para os teus filhos amanhã, mais cedo ou mais tarde, você vai ter muitos problemas. Você tem que viver para Deus. Porque se você vive para Deus, amanhã se teu filho der problema, você entrega na mão de Deus e está resolvido. Agora, se você vive para o teu filho der problema, você vai entregar ele na mão de quem? Você entende isso ou não? Eu não estou falando que não é para você dar o teu melhor, dá o teu melhor. Seja um pai bom, seja uma mãe boa, mas entenda, em nome de Jesus, não fica com medo, não. Quem é que tem poder para tirar a vida de alguém? Quem é? Deus. Ninguém morreu porque fulano quis. Todo mundo que morreu, morreu porque Deus permitiu. Não, mas morreu tão novo, não era para ter morrido. Se não era, Deus não ia deixar morrer. Ou não é verdade? Então nós temos que entender que Deus sabe, não tenha medo. Você sabia que tem várias vezes escrito na Bíblia, não temas? Deus está falando para você hoje, não temas. Não tenha medo. Tira o medo, porque o medo neutraliza. O medo afunda a pessoa. Tem pessoa que fala assim: puxa vida, ela está lá na empresa, aí está tendo uma reunião, ela fala assim: pensei de falar isso, não, o meu patrão vai achar que é besteira. Daqui a pouco uma pessoa fala uma coisa pior do que ela pensou em falar e é promovida. E ela, porque teve medo, não quer. Você sabia que eu já atendi casos de pessoas que falaram assim para mim: pastor, eu casei com a pessoa errada porque eu tive medo de se declarar para a pessoa que eu amava de verdade. Olha só que situação. Eu tive medo. Eu estava numa situação que todo mundo namorava e eu pensei: eu vou ficar solteiro. E aí eu acabei com medo de se declarar para a moça que eu gostava. Eu acabei ficando com uma pessoa que eu nem conhecia direito. Hoje é o maior problema na minha vida. Olha só. O medo o medo neutraliza. O medo impede de você conquistar aquilo que você quer. O medo impede de você ter uma vida com Deus. Coloca para nós lá, por gentileza. Deixa eu me achar aqui. 2 Crônicas 20, verso 3.
Vou mostrar para você quando Josafá teve medo, o que ele fez. 2 Crônicas 20, verso 3. Se você quiser, vai anotando aí para você ler depois na tua casa. Que aqui é muito rápido, né, gente? Mas na tua casa você pega a nota, vê a história direitinho. Então Josafá teve o quê? Teve o quê, pessoal? Vocês estão com medo de falar medo? Vamos lá. Então Josafá teve... E se pôs a buscar a quem? E apregoou um jejum em toda a Judá. Quando Josafá teve medo, ele buscou o Senhor. Não é vergonhoso você ter medo. O vergonhoso, sabe o que é? Você deixar esse medo te dominar. Eu tenho medo, eu não vou nessa entrevista de emprego porque eu tenho medo. Tem pessoa que chega numa entrevista de emprego, ela já começa a olhar e mapear as pessoas que estão na fila. Ei, um dia, tem um testemunho de um rapaz. O rapaz chegou e olhou na fila, assim, um monte de gente na fila. Ele contou, tinha, se não me engano, 27 pessoas na frente dele. Ele pegou um papelzinho e escreveu assim, não contrate nenhuma dessas 27 pessoas sem antes falar comigo. E entregou na mão da pessoa que estava, licença, quero entregar uma coisa. Aquilo já saltou nos olhos da pessoa que estava fazendo o quê? A entrevista. Aí sabe o que aconteceu? Ele ganhou a vaga do emprego. Por quê? Porque ele foi ousado, ele não teve medo. Aí tem gente que chega lá, eu não vou fazer uma faculdade, eu não vou fazer um curso, porque eu tenho medo. Eu não vou tirar minha carteira porque eu tenho medo. Eu não vou dirigir porque eu tenho medo. Vença esse medo! Diga glória a Deus! Vença esse medo! Não, pastor, é que eu tenho um trauma. É um trauma, isso aí não é de Deus. Diga assim, isso aí não é de Deus. Não tenha medo de ser feliz. Tem pessoa que o medo dela é ser feliz. Ela fala assim, tô até estranhando, tá tão boas as coisas. É ou não é? Já tô me preparando, tá tão boas as coisas, que parece que vai vir alguma coisa ruim. Para com isso, pessoal. Ei, escuta o que eu vou te falar. Você que está me ouvindo, você que está aqui na igreja, a partir de hoje vai começar a chegar uma coisa atrás da outra boa para a tua vida. Diga glória a Deus. Ei, eu creio. Amém. Coloca lá, Crônicas 20 ainda, no verso 12. Olha lá, olha o que está escrito lá no 12, 20 e 12. 2 Crônicas 20 e 12. Senhor Deus meu, acaso não executará o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há o quê? Josafá foi sincero. Em nós não há força para resistirmos essa grande, o quê? Multidão que vem contra nós. E nós sabemos que não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em quem? Quando Pedro se afundou. Por que Pedro se afundou? Porque ele tirou o olho de Jesus e reparou na força do vento e ele teve medo. Olha só, Josafá, ele começou a buscar a quem? Ao Senhor. E ele disse, os nossos olhos estão postos em quem? Em ti. Eu quero fazer uma pergunta para você. Aonde estão teus olhos? Tem pessoa que, meu Deus do céu, ela é pessimista, ela é medrosa. Ela é medrosa. Ela tem medo de tudo, ela tem medo, meu Deus, e agora? Agora estou na mão de Deus. Pastor, eu vou passar por uma situação que, meu Deus do céu. Tem uma apresentação na minha faculdade, meu Deus, está me dando até dor de barriga. Vença isso. Vença isso. Diga glória a Deus. Eu queria pegar um serviço melhor, mas eu estou com medo de ir lá na entrevista. Eu estou com medo de ser mandado embora do trabalho. Eu estou com medo. Eu estou com medo que meu casamento não dê certo. Eu estou com medo. Ei, para. Eu queria tanto casar, mas eu estou com medo que vai dar errado. Nem casa, porque vai dar errado. Porque você tem que casar dizendo assim, eu vou casar e em nome de Jesus, eu vou ficar com a minha esposa até que a morte nos separe. Diga glória a Deus. Pastor, eu venho de outro casamento lá fora. Mas dentro da igreja, agora é esse teu casamento. Não olha para o passado, olha para agora. Vença isso, olha para Jesus. Diga glória a Deus. É que meu marido mudou tanto, pastor. Depois que nós casamos, meu marido mudou, minha esposa mudou. Porque, gente, escuta o que eu vou falar para você. Deus é contigo. E se você olhar para Deus, você vai conseguir ver as coisas boas das pessoas.
Quando você não está bem com Deus, você só consegue olhar as coisas ruins. Então, Josafá, ele estava com os olhos dele postos para quem? Depois você lê em casa, tarefa de casa, lê a história e você vai ver o que aconteceu. Ele teve medo, mas eles tiveram a vitória. Diga glória a Deus. Ei, você vai ter a vitória na sua vida. Amém? Coloca novamente o título lá para nós ver. Terceira coisa, a primeira foi o quê? Passado. Segundo foi o quê? O terceiro é o quê? Dúvida. Meu Deus. Ainda bem que aqui não tem ninguém com dúvida. Pessoas que vivem fazendo, ai, se der errado. Ai, se não der certo. Já ouviu alguém falar assim? Aqui na cidade não, né? Você viu em televisão essas coisas. Aqui na cidade não tem gente assim. Por que você não muda isso e começa a dizer assim, ó, e se dá certo? Né? O não você já tem. É ou não é? E se dá certo? Tem gente que fala pra mim, tem gente que chega pra mim e fala, pastor, o senhor tá meio doido, não tá? Eu falei, é mesmo? Por que você acha? Fica falando que vai comprar terreno e isso e aquilo. Isso aí não é doideira, isso é fé. Não vou explicar pra você que você não vai entender. Porque se a pessoa tem coragem de confrontar o pastor nessa, gente, se Deus falou, Deus vai dar. Amém, pessoal? Então eu não tenho que ter o quê? Coloca a terceira figura para nós, Gabriel. Em nome de Jesus. Terceira figura. Dúvida. A dúvida é o quê? É a falta de fé. Em Romanos 10, 17 diz: assim a fé vem pela a pregação pela palavra de quem? Aí eu coloquei aqui, ó, em vermelho. Quem você tem ouvido? Você tem que atentar para isso. Com quem você tem falado e sobre o que você tem falado. Essas coisas interferem na tua fé. Interferem na tua certeza. Sai daqui e vai falar para uma pessoa que não é de Deus. Ah, nós clamamos lá de joelho hoje pela nossa casa. Deus vai fazer uma obra na nossa família. Tua família vai olhar e vai dizer, o pastor fez uma lavagem cerebral em você. Fulano está cada vez pior. Hoje chegou pior do que todo dia. Chegou quebrando as coisas aqui. É ou não é? Então você tem que cuidar com quem você fala, quem você tem ouvido, com quem você tem falado e sobre o que você tem o quê? Fala sobre fé, pessoal. Fala sobre fé. Fala sobre fé. Começa a falar coisa boa. As pessoas têm que olhar para você e ver o brilho no teu olhar quando você fala dos teus planos, dos seus projetos. Diga glória a Deus. As pessoas têm que olhar para você e dizer assim, olha, fulano parece que está meio doido, mas olha... Eu vejo um brilho no olhar dele que, olha, alguma coisa aconteceu na vida desse homem. Alguma coisa aconteceu na vida dessa mulher, porque não é possível. Não tenha dúvida, pessoal. Amém? Deus vai fazer uma obra na tua vida. Deus vai fazer um milagre, não tenha dúvida. Pastor, mas ninguém acredita. Ninguém é muita gente, pessoal. Deus acredita em você. Diga, Deus acredita em mim. Deus acredita em você, meu irmão. Levanta a tua cabeça. Deus acredita em você. Mude essas coisas. Ai, ninguém acredita em mim. Ai, eu sou sofrido. Ai, eu tenho dúvida. Ai, será que vai dar certo? Ai, para mim é tudo mais difícil. Sai com isso. Não que vocês falem isso. Graças a Deus aqui ninguém fala isso. Deus o livre. Mas já o quê? Que já seja essa palavra como uma vacina para a tua vida. Diga glória a Deus. Coloca dentro do teu coração, não vou ter dúvida. Você sabia que Jesus, quando ele foi tentado, Satanás falou para ele, se és o quê? Filho de Deus. Ele era ou não era? Era! Olha só, se o diabo falou para Jesus, se és filho de Deus, coitado de nós, pessoal. Jesus tocava no leproso, era purificado. Jesus olhava o paralítico, mandava levantar e levantava. Não precisava os pastores ficar na volta. Não, ele levantava, dava um salto. Jesus olhou para o cego, cuspiu no chão, fez lodo, aplicou ali no olho, mandou ele lavar. Quando ele foi, ele voltou vendo. Jesus fez tanta coisa boa. E o diabo falou para ele o quê? Você é mesmo filho, com outras palavras, você é mesmo filho de Deus? Você acha que o diabo, olha para mim,
Você acha que o diabo não vai enviar pessoas para colocar a tua fé em dúvida? É ou não é? Você é mesmo da igreja? Você é mesmo filho de Deus? Você acha, fulano? Ah, se você é de Deus, eu sou um santo. É ou não é? Deixa eu falar de você. Porque ninguém pode falar, por mais que ela fale, ninguém pode mudar a essência que está dentro de você, que é o Espírito Santo. Diga glória a Deus. E já tem um recado para você já. Se você quer ser amado por todo esse mundo, é porque Deus não faz parte aí da tua vida. Porque quando Deus faz parte da vida das pessoas, nós vamos ser odiados. Jesus morreu morte de cruz. Vai ter gente lá no teu trabalho que vai dizer: eu te odeio. O que eu te fiz? Você não fez nada, não precisa nem perguntar. É a luz que está ofuscando. É a luz que está atrapalhando ela. Diga glória a Deus. Amém. Então não tenha dúvida. Então 3 coisas que eu tenho que superar para mim parar de viver essa vida que eu estou vivendo paralisada. Talvez você está paralisado e pior de tudo, você está andando ainda para onde? Você está, parece que o diabo amarrou a pessoa com arame farpado. Não é farpado que fala? Arame farpado, aquele de fazer cerca. Por que eles botam arame farpado? Para o boi o quê? O boi encosta ali, né? E não passa. Agora tem a tecnologia, botaram já choque. Mas o diabo parece que amarrou as pessoas com arame farpado. A pessoa tenta se mexer, quanto mais ela tenta se soltar, mais ela se machuca. Mais é o familiar que ofende ela, mais ela se machuca até dentro da igreja. É ou não é verdade? Mas eu quero dizer para você que Deus te trouxe aqui para te soltar. Deus te trouxe aqui para te libertar. Amém, pessoal? Então o que paralisa a sua vida? Excesso de passado. Você sabe o que é depressão? O que é depressão? Excesso de passado. A pessoa depressiva, você conversa com ela: por que você está sofrendo? Ela não sabe. Aí ela está lá entubada de remédio, e ela está, sabe, a pessoa fica aérea, ela nem sabe por que ela sofre. É por excesso de passado. Porque eu queria ter feito aquilo e não fiz. Eu queria ter feito... Gente, esqueça teu passado e viva o presente. Porque o futuro a gente nem sabe se vai existir. Mas se vier a existir, ele vai depender do que você está fazendo hoje. Então viva hoje o teu presente. Viva intensamente o teu... Então 3 coisas que paralisam a nossa vida: passado, medo e dúvida. Eu quero fazer uma oração agora para que Deus ele venha nos libertar de tudo isso. Diga glória a Deus. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus.